Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Negocia Cast, o seu podcast de negócios e atualidades. Estamos aqui com um convidado super especial. Eu vou apresentá-lo, mas a gente também quer ouvir um pouco dele, né? E eu acredito que vocês vão adorar esse episódio. Tem vários insights aqui sobre o mercado imobiliário. Estamos aqui com o Marcos Leão, que é formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão comercial, que sempre atuou em vendas em diversos segmentos, securitário, educação, treinamentos corporativos e que agora está atuando no mercado imobiliário. Como consultor imobiliário, ele trabalha em parceria no grupo Adão Imóveis, uma empresa com 40 anos de mercado e com mais de 1.000 corretores parceiros. No ano passado, realizou um belíssimo trabalho, consagrando a ele o pódio de terceiro lugar em volume de vendas de todo o grupo. Estou aqui com meus sócios, Franco de Velasco e Patrícia Terra, e com o nosso convidado, Marcos Leão. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. Espero que eu possa estar contribuindo aí com a mesa que já está repleta de profissionais de peso aqui, né? Com certeza. Obrigado. Obrigada. Seja bem-vindo. Pois esse bate-papo nosso nesse episódio, a gente está muito interessado, né, no mercado imobiliário e a nossa empresa já tem uma atuação voltada para os contratos imobiliários e as tendências das obrigações imobiliárias, né? Então, para iniciar o nosso bate-papo aqui, eu queria saber o que você está achando, Marcos, do mercado brasileiro, o mercado do Centro-Oeste. E sendo bem sincero também, pode criticar também, não tem problema não. Estamos em casa. Bem, o Franco, o mercado imobiliário, em Goiânia em específico, né? Ele está tendo uma crescente, tem alguns anos que vem crescendo gradativamente, por conta até das situações que ocorreram nos últimos anos. Nós tivemos aí uma pandemia em que grande parte da parte fabril, têxtil, indústrias em gerais, serviços tiveram uma certa paralisação e o agro, graças a Deus, não parou, né? Então, as negociações continuaram e o trabalho do agro foi muito importante na pandemia em específico e fez com que as regiões que trabalham especificamente o agro tivessem um volume de negócios muito grande. Tá baixo o microfone? Tá baixo? Bem, pessoal, vai acostumando. Tranquilo. Olha os techs, acontece. Vira assim, ó, Marcos. Sim, ficou melhor? Pronto? Tá melhor, né? Pronto. Tá melhor, vamos. Bem, e com esse dinheiro entrando dentro do nosso estado, fizeram com que tivesse um enfoque dentro do mercado imobiliário. E Goiânia foi se tornando um hub de desenvolvimento para a região centro-norte do país. Então, quando a gente fala de saúde, educação, quando nós falamos de comércio em geral, Goiânia ele abastece muitos outros estados, né? Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará. Então, esses estados acabam consumindo, né, da nossa capital, fazendo com que tenha um volume migratório de pessoas para a nossa cidade, para a nossa capital. Isso fez com que tivesse uma maior procura de moradias, pontos de apoio, né? Então, o mercado imobiliário ele foi sofrendo essa busca, né? Uma maior procura, uma maior demanda por imóveis, e aí fez com que nós tivéssemos uma crescente, um crescente lançamento imobiliário aí de 2020 para cá. O volume de negócios que tem acontecido tem se tornado muito grande, Franco. Então, antes a gente tinha uma escassez de empreendimentos, nos anos de 2016, 2017, tinha uma escassez de empreendimentos. Hoje a gente vê vários lançamentos acontecendo por diversas incorporadoras, diversas construtoras, e as pessoas ficam muito assustadas, às vezes, né? Meu Deus, onde que vai colocar esse tanto de imóvel? Mas o que acontece é que a gente está tendo uma migração de pessoas para a nossa capital e está tendo bastante procura e, consequentemente, lei da oferta e da demanda. Quanto maior procura e menos oferta, maior os valores. Então, vem sofrendo um aumento de valores e as pessoas têm esse receio de, mas
tá cada vez mais alto, né? Ou alguma Isso. coisa desse sentido. E a tendência é não parar nos próximos anos. Eu ia Então a gente. perguntar isso agora, a sua É, perspectiva, porque assim, Uhum. bem como você pontuou, né, a gente sabe que a pandemia foi um marco crucial no mercado imobiliário. Não sei dizer no mercado geral, nacional, mas aqui, principalmente em Goiânia, né, porque eu vivi isso. Então, eu comprei meu apartamento na época da pandemia. Então, assim, hora que fechou tudo ali, passou uns 2 meses e a gente pensava que com 15 dias ia abrir tudo novamente, o pessoal ficou desesperado. uhum, Então, a dona do condomínio, né? A dona do prédio lá, do apartamento, perdão, ela mora fora e ela já começou a liquidar tudo. Então, estava vendendo tudo, vendendo, e a gente conseguiu um preço muito mais barato, sim. né? E eu queria perguntar para você qual que é a sua perspectiva agora nesses anos pós-pandêmico, né? O que que você vê nesse mercado? Se realmente essa crescente vai continuar pelos seus estudos, e essa questão de realmente tem muita coisa sendo construída, se não assusta um pouco as pessoas que estão trabalhando diretamente com isso. Porque por mais que a gente pense assim, tem lei da oferta, da demanda, a gente, do lado de cá, fica um pouco assustado também com a velocidade que Goiânia está crescendo, né? Uhum. Então, o que que você pensa sobre isso? Então, igual, assim, complementando a informação que eu tinha passado, esse ano eu não consegui pegar ainda os dados, mas de 2022, que saem os dados meados Uhum. do primeiro trimestre, né, do ano, ele sai os dados do ano anterior, né? Mas o ano passado, Goiânia, ele ficou no ano de 2022, Goiânia ficou em segundo lugar em crescimento demográfico social no Uau. Brasil, né? E no aumento de PIB, inclusive. Ficou em primeiro lugar na taxa de desemprego, menor taxa de desemprego do país. E esse ano eu não consegui pegar esses dados, mas saiu agora uma campanha do governo, Hum. né, aquela campanha falando do crescimento, Uhum. né? E Isso. falou exatamente isso, que Goiânia se tornou a segunda capital com maior crescimento demográfico novamente. Então, ou seja, Goiânia ele tem crescido bastante, Bruno, e isso tem trazido para a cidade esse movimento migratório. No ano de 2022, nós tivemos aí um crescimento de 2022 para 2023. Nós tivemos um crescimento de mais de 150 mil pessoas dentro do nosso estado. E não nasceu 150 mil Hum. pessoas, ou seja, esse crescimento foram de pessoas que fizeram essa migração para trabalhar dentro do nosso estado. E esse crescimento a gente tem acompanhado, né, nesse ano de 2023 para 2024 também. Então, tem muita gente vindo de fora para estar trabalhando dentro do nosso estado e, inclusive, o mercado imobiliário ele traz mais pessoas para estar trabalhando. Então, eu lancei recente agora no meu Instagram uma reportagem, vai sair, na verdade, essa semana, uma reportagem falando sobre esse crescimento é, de geração de empregos que o mercado imobiliário em Goiânia traz para dentro do cenário nacional. Então, o crescimento que tem se tornado constante, ele tem se consolidado ano após ano, e eu acredito que não vai parar por uma série de fatores. Primeiro, a gente tem uma taxa Selic que ele tem reduzido bastante, fazendo com que os juros, né, dentro de um Uhum. financiamento bancário ele se torne menor. E é uma projeção de queda futura. A projeção é de que para 2027, 2026, essa taxa Selic esteja na casa de 8%. Ah. Ou seja, até o final de 2025, né, esteja nessa casa de 8%. Então, as pessoas estão bastante esperançosas com relação a isso. A taxa de INCC, que é o índice, o indexador que reajuste as parcelas Uhum. das construtoras, ela tem se tornado estável, uma média de 3,5% a 4% ao ano. Então, ou seja, você não tem aqueles reajustes é, Abusivos, né? grandes, né? Estrondoso. É Uhum. estrondoso dentro das parcelas, isso se torna mais atrativo. E aí a gente consegue visualizar esse tipo de indexadores, esse tipo de números, no que tem acontecido nos lançamentos esse ano, né, em Goiânia.
Então nós tivemos... tem um outro fator que eu acabei não falando sobre o novo plano diretor da cidade de Goiânia também. Sim, perfeito. Que é o plano que ele, a grosso modo, né, existe uma série de alterações, tem bairros que tiveram seu tombamento, não pode construir mais, outros tiveram Sim. uma desaceleração, que quando fala desaceleração, Bruno, tá falando que não pode mais ter um crescimento vertical, mas que pode, por exemplo, construir comércio ou hospitais, né, uma zona de desaceleração. Então, alguns bairros sofreram zona de desaceleração, fazendo com que tivesse uma busca para o entorno desses principais bairros de Goiânia. Então, por exemplo, Bueno, Marista, Jardim Goiás, até a fim de preservar a questão de mobilidade, tiveram essas zonas de desaceleração ou tombamento, e aí está tendo-se buscas hoje por o entorno, Pedro Luvico, Bela Vista, Jardim América, Parque Amazônia. Então, são bairros que estão tendo uma grande crescente. E Interessante. aí, fazendo com que o preço do metro quadrado ele volte a ser atrativo, porque estão pegando bairros que estão no entorno do centro expandido, vamos colocar dessa forma. Então, quando a gente olha os lançamentos que nós tivemos esse ano, vários lançamentos imobiliários com venda de 100% do empreendimento na data do lançamento. Uau. Então, a gente está falando de um imóvel com 170, 220 unidades sendo vendido 100% no lançamento. É realmente algo surpreendente. Então, isso mostra que tem procura, tem busca, né? E que as pessoas estão realmente com o intuito de investir, até por conta de talvez de um cenário futuro de crise econômica, porque, como diz os mais antigos, quem investe em terra não erra. Não erra. E aí, quando a gente olha também empreendimentos de alto padrão, e aí eu estou falando de empreendimentos com um valor acima de 4 milhões, 5 milhões, que nós tivemos alguns lançamentos esse ano, foi também uma busca surpreendente. Nós Interessante. tivemos, assim, um empreendimento com 75% das unidades vendidas já. Isso lançado em janeiro. Então, você pensa, tudo bem, mas Goiânia está assim porque está vendendo apartamento de 500, 600, 700 mil. Não é assim. Não é assim. Então, mesmo o mercado de alto padrão Tá aquecido, né? está muito aquecido. Isso é tão interessante porque, assim, tanto de um lado quanto do outro, a gente consegue perceber isso muito bem. De um lado, a maioria das pessoas tem aquele sonho de ter a casa própria, né? Ter o cantinho próprio ali. E do outro lado, as pessoas estão abandonando carreiras para se tornar corretores de imóveis. Inclusive, a gente conhece algumas pessoas assim, né? Justamente. E pra gente isso é muito bom, pra gente da negociação aplicada, né? Porque a gente tem um nicho específico para cuidar disso, né, Franco? Eu até te interrompi. É você ia falar. interessante. O mercado imobiliário, assim, historicamente, ele forma, vamos dizer assim, um fenômeno social e econômico de crescimento, né? Ele é um indicativo. E aí, nós da negociação aplicada, Marcos, estamos sempre monitorando também esse mercado, porque ele é um fator indicativo, né, de crescimento. E não só isso, o mercado imobiliário é um mercado formal, é um mercado que você vê. Então, e nós temos uma cultura imobiliária formada ao longo de décadas no Brasil, né? Muito interessante a expansão desse mercado em nossa região. E assim, trazendo um dado mais específico da questão da gestão contratual, o que a gente está... a gente tem feito alguns orçamentos na negociação aplicada e algumas consultorias para contratos de incorporação que no passado não deram certo, e que agora, com esse boom do mercado goiano e goianiense, estão querendo voltar esses projetos que nem se tornaram uma incorporação verdadeiramente na prática, mas que havia a pactuação, pelo menos preliminar, né? E falando desse mercado, das cláusulas desse mercado, quando se quer pactuar um negócio imobiliário, até de pequeno porte, ele já tem um pré-contrato considerado complexo. Ele já tem um pré-contrato considerado complexo,
porque envolve ali interesses de herdeiros, de terreneiros, né, de pessoas que de repente já têm direitos sobre aquela área é, por, por, por uma questão negocial, prática, é, e aí vem o incorporador separadamente ou em conjunto, e ele tenta ali absorver todas as ideias daquele negócio, quem sabe renegociar algo, repactuar e continuar o empreendimento que inicialmente haviam programado no passado. Então, esse é um fenômeno na nossa região, vamos dizer, contratual bastante interessante do mercado imobiliário. E, assim, um outro ponto que eu gostaria de tratar, que eu acho muito interessante mesmo, é o fato de que é, a gestão imobiliária, o imóvel já está pronto, Uhum. ok? Já foi vendido. E então ele tem um proprietário, ou um ou mais proprietários, né? O fato de que a gestão imobiliária em relação a esses imóveis aumentou muito, se profissionalizou muito, isso ajuda demais o investidor que quer investir em negócios imobiliários de longa duração, Uhum. né? Ou seja, os contratos de longa duração, de novo. Sim. E aí surgem investidores que não só querem investir numa operação de venda de um imóvel, ou somente numa operação de incorporação, mas também em operações mais complexas, como operações de gestão imobiliária de um grupo imobiliário, né, de pessoas que se juntam num condomínio, é, é, ou mesmo de gestão de imóveis comerciais de alto padrão. E então, na medida que a gestão imobiliária de imóveis que estão com as suas funcionalidades em dia aumenta, aumenta também o fenômeno da interpretação contratual Uhum. e o crescimento do mercado para cima. Enfim, crescimento só pode ser para cima. Né? E a gente sabe que esse mercado ele está cada vez mais exigente, né? Então as pessoas que têm interesse nesse mercado, seja direta, seja indiretamente, estão cada vez mais exigentes e a própria legislação tem sido alterada nesse sentido. Então, por exemplo, um fenômeno, né, do mercado imobiliário relativamente novo é o contrato de BTS, né? É o Build to Sim. Suit. Fala um pouquinho pra gente, Franco, sobre o BTS. Pois é, o BTS, ele é um contrato magnífico do sistema imobiliário e Realmente. de investimentos imobiliários. Porque na sua base significa o seguinte, que, vamos dizer, o grupo empresarial da Patrícia tem uma necessidade. Sim. E a necessidade, por exemplo, pode ser montar aí farmácias. Então, o grupo empresarial da Patrícia quer construir 5 farmácias. Mas ele terceiriza essa construção. Ele não vai construir, ele vai pedir para uma incorporadora, para uma construtora, tomar conta dessa operação, que é o que nós chamamos de Build to Suit. Então, o que seria isso na prática? Construir para servir, Uhum. né? Construir para alugar. Então, a incorporadora, a construtora, conjuntamente, será contratada e essa é uma operação múltipla em que bancos participam, geralmente, financiando essa obra com muito mais, vamos dizer assim, benefícios financeiros. E aí, sim, o grupo da Patrícia, no nosso exemplo, terá condições de montar as suas 5 farmácias, as suas 5 unidades, e, 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 e dentro de um projeto muito específico, muito padronizado, muito profissionalizado,
E por que que as construtoras e incorporadoras gostam do BTS? E aí tem uma explicação muito básica, né? A explicação é simplesmente uma questão financeira, uma questão de financiamento. Porque quando você chega com um projeto, você como construtor, como incorporador, chega com um projeto de BTS perante um banco de investimento, esse banco vai receber esse projeto com muito mais identidade, Bons com olhos, muito né? mais razão, né, com bons olhos e vai promover aí o financiamento dessa obra, desse conjunto de obras com muito mais empenho. Isso porque se a formulação do contrato conforme a legislação é BTS, é fácil de vender os títulos decorrentes desse financiamento no mercado em geral, principalmente o mercado de investidores profissionais e bolsa de valores. Então, basicamente, a construtora, a incorporadora constrói como o grupo quer, como o grupo da Patrícia, desse nosso exemplo, Sim, e aluga precisa. para esse Então, grupo. o grupo assume a posição de locatário desse contrato. Seria isso? O grupo contratante, que no nosso exemplo seria o grupo da Patrícia, assume como Mas o locatário. que Como diferencia locatário. esse contrato BTS do contrato convencional que traz esses bons olhos para o banco em relação ao financiamento? Essa é uma pergunta muito importante, né? O que diferencia o contrato de BTS do contrato de locação comum é justamente porque no contrato de locação comum, o seu grupo, no nosso exemplo, procura um imóvel que já está pronto. Certo. E no BTS a operação é um pouco diferente. Esse imóvel será construído para você, incorporado para você. Exclusivo. Seria exclusivamente. Sim, e numa forma padronizada que atende um mercado que geralmente é um mercado em crescimento. Muitos shoppings ou aqueles pequenos malls, eles costumam Sim. fazer esse tipo de contrato, né? Só tem BTS na área de pequenos e médios malls, né? Que são os shoppings. Porque é Os centros específico, seria comerciais. porque é algo específico. Sim, sim. E Desculpa. a construtora e a incorporadora responsável pela obra, responsável pela operação, ela terá benefícios também, porque os benefícios econômicos financeiros são longos, porque ela vai alugar esse imóvel, né, para quem ali contratou o BTS. E BTS é sempre um contrato de longa duração, né? Sempre um contrato de extrema duração e que precisa de monitoramento. Em um mercado igual o Marcos nos apresenta, assim, eu ouso dizer, e eu digo isso para os meus amigos, nós já estamos morando, isso é fato, é estatística e é fato. Nós já estamos morando numa das 100 maiores cidades do mundo, Goiânia. Isso é incrível. Essa região metropolitana toda. Mas nós ainda vamos morar numa megalópole. Goiânia será uma megalópole. Vocês não vão se assustar se daqui 15 anos Goiânia passar as megalópolis brasileiras. Ouviu, né, gente? Então já procura o Marco, já pega o seu imóvel agora que tá mais barato. Aproveita agora. Assim, eu não quero ocupar o microfone aqui totalmente, mas só Fica à falando de mais vontade. um aspecto do BTS que é muito interessante mesmo, o fenômeno da terceirização e quarteirização de obra, de prestação de serviço para obra, ou de prestação de serviço para incorporadora, né, como, por exemplo, arquitetura, urbanismo e outros, aumenta muito com o BTS. Porque a profissionalidade aumenta. Então, o profissional que estiver inserido na operação, ele tem que estar interligado com as atualidades. E aí, essa questão da gestão contratual, desde a implantação ou prévia implantação de um contrato de BTS, é muito importante. Através de uma classificação de riscos até internacional.
Aí entra risco operacional, risco financeiro, risco de investimento, a questão também de riscos comerciais, também evidencia-se muito. E é por isso que a negociação aplicada pode trabalhar nesse ramo junto com os seus consultores, dentre eles o Marcos e outros, né, que vão não Forma só preventiva, né? de forma preventiva, né, não só destacar esses riscos, catalogar eles, como trabalhar dentro da operação esses riscos, mostrando para os gestores esse quadro, né, esse cenário que que faz com que o gestor tome decisões com muito mais credibilidade, com muito mais segurança. Eu tenho uma curiosidade, Marcos, aqui em Goiânia, qual que é a principal procura? Falando ali do ponto de vista seu, pessoal, da Adão, qual que é a principal procura do goianiense? É ponto comercial, residencial, para tipo Airbnb? O que você acha? Se é moradia, o Isso. investimento. Legal. A sua pergunta é muito boa, Bruna, e eu vou tentar te falar assim, ó. Antigamente, as incorporadoras, elas trabalhavam no sistema de inimigos, vamos colocar assim. Uau. Antigamente eles trabalhavam, não, aquilo ali é meu inimigo. E eles não tinham muita comunicação, né? E assim acontece em algumas cidades e alguns estados hoje, tá? Em Goiânia, eles são simplesmente concorrentes. Eles trabalham de uma maneira muito em parceria e eles têm estudos muito aprofundados de como tá os dados demográficos, PIB, procura, busca, o que tem demanda dentro da nossa O capital. perfil mesmo, né? Eles conseguem traçar isso. Então, assim, quando eu escuto alguém falando para mim de bolha imobiliária, ou falando que não, vocês vão ver o que vai acontecer nesse mercado de Goiânia, eu quero ver onde as pessoas vão colocar stand de imóvel, dá vontade de falar assim, cara, eu queria sentar você para tomar um café ou almoçar com os CEOs das construtoras, das incorporadoras de Goiânia, porque eu acho que você não sabe onde você está pisando, porque essas pessoas, elas têm estudos constantes, elas sabem o que tem procura. Então, o que busca, o que tem mais procura, eles fazem digamos que eles trabalham exatamente para fomentar a demanda. Então, um exemplo, nós tivemos aí uma pausa em lançamentos comerciais pós-pandemia. Hoje, o que a gente vê? Não tem hoje mais empreendimentos com salas comerciais disponíveis. É ouro. É a consequência da pandemia, por conta do teletrabalho, do home Exatamente. office, né? E aí não tem mais, né? Não tem mais hoje empreendimentos comerciais entregues e que tenha disponibilidade. Então, quando a pessoa vai colocar a locação de sala comercial, aluga muito rapidamente. E coloca o preço lá no alto também, né? Exatamente. Então, assim, no ano passado, já vimos alguns lançamentos de salas comerciais e que foram dizimados, vendeu-se tudo logo no lançamento. Interessante. Então, ou seja, eles conseguem fazer esse estudo para eles poderem entender o que está tendo mais procura. Foi percebido um crescimento, né, no perfil de público single, não só em Goiânia, mas em outras regiões. É um público que ou os filhos casaram e de repente eles moram já não precisa de um lugar tão espaçoso, ou um jovem profissional e que acabou de ascender profissionalmente e quer sair da casa dos pais e quer morar sozinho. Ou seja, público single, que precisa de ambientes pequenos. Por isso que teve os Os lançamentos de estúdios e apartamentos de um quarto, que eles chamam até de compactos de luxo. Ou seja, não é mais
aquela kitnetzinha, né? Isso. Na minha época era Kitnet entrega a idade, viu, Fran? Entrega. Quando Entrega fala tudo. kitnet, você fala, É. ixi, isso aí é Corta das essa antigas. parte. Aí eu fui. Essa é das antigas. Mas começa a perceber Nós não que sabemos. Não, Né, que isso. Elas só sabem o que é loft. ela Vamos pesquisar estúdio. mais. Então começa a se perceber, Bruno, uma busca, né, por conta dessa demanda. Então, o que eu posso falar para você é que atualmente a gente está vendo uma crescente procura dentro do mercado de alto padrão. Jamais visto. Então, você vai ver uma série de lançamentos nesse ano de 2024 com esse enfoque em apartamentos acima de 300 metros quadrados, que tem localizações privilegiadas, ou no Alto do Marista, ou de frente para o Parque Vaca Brava, ou próximo ali das regiões, ou de frente para a Praça T23, empreendimentos com assinatura de empresas ou de arquiteturas de renome internacional. Ou seja, você vai ver uma busca realmente do alto padrão ali das pessoas que querem não só o imóvel, mas o imóvel de luxo. Então, a gente vai ver muito disso esse ano, porque há alguns anos não se tem esse tipo de lançamento. Então, se a gente for olhar Interessante. mesmo, apartamentos de quatro suítes, né, de 5 vagas de garagem, você não encontra hoje mais em Goiânia nenhum disponível para venda. Se tiver, é só se tiver realmente um cliente querendo fazer a revenda. Então, hoje a gente está vendo uma tendência muito para ir para o mercado de luxo. Mas o Minha Casa Minha Vida sempre é bastante procurado, então a gente vê empreendimentos abaixo de 350 mil reais sendo vendidos com muita facilidade, até por conta das facilidades que o governo trouxe aí também. A gente vê o médio padrão também sempre vendendo muito bem, igual eu falei para vocês. Apartamento de 2 quartos hoje em Goiânia, ele queima mais do que pólvora, ele Isso. dizima, ele É. explode. Caramba. Então, quando lança apartamento de 2 quartos, dá briga mesmo. Então, a gente vê uma busca frenética por tudo, mas se eu for falar para você o que tem maior procura esse ano de 2024, eu vou falar do mercado de luxo, mas as incorporadoras em Goiânia trabalham muito no sistema cooperativo, em que eles se ajudam. Então, você vai ver acontecendo muito em Goiânia, deles se organizarem para fazer os seus lançamentos. Isso é muito bom. As incorporadoras, por exemplo, elas têm já em suas mãos, vamos colocar assim, terreno para os próximos 10 anos. Franco. Caramba. Com certeza. Algumas incorporadoras têm Sim. terreno, assim, se ele não comprar mais nada, Patrícia, pelos próximos 10 anos, ele tem terreno para lançar. Só que eles lançam à medida da demanda. Eles lançam à medida Sim. da procura. E eles lançam de maneira cooperativa. Então, tipo assim, eles têm uma reunião entre eles que eles, olha, você vai lançar ali? Não, então eu vou esperar, depois eu lanço do outro lado. Então, Cara, isso é muito bom. É um se... sistema que todo mundo ganha, né? Exatamente. Um não prejudicar o Isso. outro, né? Exatamente. Uhum. Então, eles se cooperam e isso faz com que o mercado ele flua de uma maneira melhor. Nossa, se tivesse que apostar, eu diria que, assim, visão de lei completamente, que seria não para essa parte de high ticket, de nada, mas justamente esses, como você chama, kitnet, Single. loft, É. estúdios, porque, assim, Goiânia tem uma crescente muito grande, não só no mercado imobiliário, mas como a gente estava falando. Então, que hoje já é um polo nacionalmente reconhecido na questão de saúde. O Hospital das Clínicas, gente, tá maravilhoso. O Araújo Jorge, então, ele tá, assim, concorrendo com Barretos, né? Pra questão de cura, tratamento do câncer e tudo. Então, para locar, eu vejo isso como uma ótima oportunidade de investimento imobiliário. É isso mesmo, né, Marcos? Sim. Saúde, educação, Sim, comércio educação. também, né? Goiânia Nossa, é uma muito. referência. Distribuição. Tem se Quando tornado uma referência nesses 3 campos, né? Tá muito bem O visto, ano né? passado teve um estudo com relação à questão de hospedagem em Goiânia, Olha só. isso no ramo hoteleiro. E aí percebeu-se que existem os picos, né, de hotelaria, e muitos deles acontecem por conta das festividades, os shows que você tem em Goiânia, ok? Mas eles perceberam que em finais de semana de concurso público,
as provas em Goiânia, Lota, né? lota. Então, ou seja, por isso que hoje é muito habitual você ver pessoas comprando esse tipo de empreendimento, Bruno, para fazer Airbnb. Airbnb. Eu mesmo, assim, existe alguns viés de investimento imobiliário. Alguns compram para valorização, outros compram para rentabilidade, né? Seja tradicional, ou seja, para curta duração, short stay, como é o caso do Airbnb. Outros compram só para não deixar o dinheiro parado. Eu conheço investidores que, não, eu não quero deixar o meu dinheiro, pessoas de gerações mais antigas, né? Não, olha, eu não quero deixar meu dinheiro na poupança, eu vou comprar um imóvel, não quero nem que eu não ganhe nada de aluguel, mas o Não, dia que eu mas tá precisar certo. de vender, eu quero só que seja alguma coisa que venda fácil. Uhum. Então, ou seja, que procuram investir em alguma coisa que seja líquida, que vende muito Que é rapidamente. menos arriscado que, por exemplo, a bolsa de valores, né? Então, Exatamente. Então, vou ganhar pouquinho ali, mas na hora que eu Isso. vender, eu vendo rápido. Uhum. Então, tem pessoas que procuram alguns viés. O meu viés é um viés da rentabilidade. Então, eu gosto muito desse perfil de comprar unidades pequenas e colocar para locação em Airbnb. Estou começando agora, ainda tem muita vela para queimar. Mas eu gosto muito desse perfil. Então, tem muita gente que vai para esse norte também, na questão de investimento imobiliário. Mas voltando até na tua pergunta que você falou, além do mercado de luxo, algo que vocês vão ver crescendo constantemente é aquele crescimento da região também de Senador Canedo. Então, ela é uma região que já está toda negociada. Então, a GO 020, as margens, já tem dono dela até Bela Vista e Olha já só. tem projetos para condomínios fechados. Para os próximos 10 anos, vão se ter pelo menos Sensacional. mais 30 condomínios fechados naquela região. Só esse ano, nós tivemos condomínio de lote, nós temos condomínio de lote, condomínio de casa, nós tivemos não é o Senador Canedo, é mais de frente para a região ali do Alphaville. Nós tivemos um mall de conveniências ali sendo lançado. Nós temos Tudo com BTS naquele lá. Tudo o BTS. da Opus, né? Isso, Verdade. Ali com esse intuito mesmo, né? Porque tem a garantia da locação dos investidores da Por sala. longo tempo. Exatamente. Então a gente vai ver uma crescente dentro daquela região ali para os próximos 10 anos. Vai se ter uma revolução naquela região ali. Quem comprar ali vai ser muito feliz. Porque hoje as pessoas, elas vão... Sabe aquela coisa que... Nossa, como você engordou? Você demora um ano para ver a pessoa falando, nossa, você engordou, hein? E as pessoas dentro do mercado imobiliário têm essa mesma Sutil. percepção, né? Do tipo assim, nossa, mas eu vi ontem era 800, o meta agora já tá 1.500. E aí o que Só vai piorando. que a gente sempre fala é, meu amigo, se você estiver esperando dar ré, o mercado imobiliário não dá ré, ele só vai para frente. Então, se não comprar agora, vai ficar vendo navios ou vai ter que chorar muito, Franco, porque vai ter que pagar o preço. E por ser uma região Justamente. tão perto, né, de Goiânia, É. então compensa você comprar ali e fazer uma pequena viagem, né? Na verdade, eu convido, eu não sei O se vocês... acesso é muito prático, né? Eu não sei se eu tive a oportunidade de levar a Patrícia para ver um mapa que tem ali no stand da F-Share Incorporação. E convido vocês a passar lá para olhar também, Bruno, para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas se vocês pegarem um Google Earth da vida ali, vocês vão conseguir ver isso, porque no Google Earth você consegue inclusive, Dr. Franco, ver a evolução nos últimos anos. Né? Você consegue tanto fazer assim, eu quero ver a projeção, porque ele vai mudando as fotos via satélite, você consegue ver o que a região vem se tornando. Se você olhar um mapa que tem dentro do stand da F-Share, vocês vão entender que não tem como crescer para nenhuma região de Goiânia, a não ser Senador Canedo. Então, ou seja, a expansão de Goiânia obrigatoriamente vai ser pra lá. lá. Não tem como, não tem outra região e que seja tão fácil acesso ao Setor Marista, Bueno, né, ao Jardim Goiás, do que o Senador Canedo. Então, E a procura é muito grande, né? Eu falo porque eu acompanho ele de perto e quando tem os lançamentos, né, dos condomínios, tem as pastas, né? Tem que fazer as pastas de pré-reserva, é isso, Marcos? Isso. E
O cliente, às vezes, não, depois eu faço. Aí, quando o cliente volta, eu tô falando, porque eu vivo isso com ele. Não deu Eu tempo. sou quase uma corretora. E aí não tem mais. E o cliente fica desesperado, querendo que Não ele só o cliente, eu consiga. também, né? Porque Até ele. a gente avisa. Aí É a verdade. pessoa fala assim, não, Porque a pessoa não É papo de acredita. vendedor. não, papo se de não, vendedor. se não E der, não é é. porque Deus não quis. Assim, a pessoa tem esse primeiro papo. Se não der, é porque Deus não quis. Só que quando tem no dia do lançamento que a pessoa fala, não, acho pra mim, pelo amor de Deus. Mas se não der, Deus não quis. Agora você tá Não, mas forçando. Deus quer É. que você faça a sua parte. Ué. E eu que tô de fora, Não, eu vejo assim, ele fala, hoje tem lançamento de condomínio. Uhum. É tipo 3 horas, me corrigem se eu tiver no prazo de 3 horas, vende tudo. É Geralmente. lotado, parece assim que tá acontecendo um evento, uma festa. Os Justamente. últimos Nossa, E o lançamentos. acesso é muito prático, né? Essa região aí. É conforto, né? Lazer. Com Então, certeza. investidores goiano gosta de interessados que morar estão bem, nos, né? nos vendo aqui agora, vamos para Senador Canedo, que lá é o É. canal. Como é que tá nosso tempo? Como é que tá nosso tempo? Então, já Ok. avançou. Nossa, gente, passou muito rápido. Quando é Rápido, bom, né? É. Pois é. Marcos, muito obrigado por sua presença aqui. É muito importante para nós. E esse segundo episódio foi bem esclarecedor sobre o mercado, sobre as questões mais atuais do mercado imobiliário, né? E a gente te agradece muito, viu? É muito É isso, bom obrigado a mesmo ter vocês você pelo aqui. convite. Espero poder estar vindo outras vezes. E o que vocês precisarem, vocês e a audiência de vocês precisarem saber um pouco mais sobre o mercado imobiliário, eu fico à inteira disposição de vocês. O meu Instagram é o Marcos Leão, @Marcos Leão. Fácil de achar, Marcos com U. Perfeito. Então, Ótimo. Obrigada, Marcos tá Marcos. com a gente desde o lançamento da empresa, né? Ele comprou mesmo nossa briga, tá aqui com a gente. Saiba que pode contar sempre com o pessoal da negociação aplicada, Negocia Cash agora, tá? E as portas estão abertas para você. Amém. Muito Obrigada. obrigado. Um abraço.